Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 10 de agosto de 2026, ao som de uma nova trilha de pássaros gravada neste domingo, num horário um pouco inusitado, 10 da manhã. O bairro estava estranhamente tranquilo, não é? Eu eliminei todas aquelas inconveniências, todas aquelas coisas que poderiam atrapalhar a performance dos nossos amigos, dos nossos cantores gratuitos. E eu começo o dia com uma notícia um pouco inusitada, que me deu o que pensar no final de semana. A Prefeitura do Rio de Janeiro, ela renovou por 25 anos um contrato com a Fundação Cacique Cobra Coral. O contrato aparentemente não envolve dinheiro, então eu não sei que tipo de contrato é esse, quem ganha o que nessa história. Mas para quem não sabe, a Fundação Cacique Cobra Coral é uma ONG espírita que promete influenciar o clima. Coisa simples, né? Simplesmente você entra num acordo com a Fundação Cacique Cobra Coral e quem sabe o sol favorece os seus eventos, né? Os seus acontecimentos, o que realmente tem muitas coisas aí. Em primeiro lugar, se existe alguma ONG no mundo ou qualquer pessoa capaz de influenciar o clima, e não estou falando aqui de remuneração financeira, interesses comerciais ou não, mas se existe alguém com esse poder, então por que que o mundo está de cabeça para baixo e ninguém faz nada a respeito? Não é mesmo? Se fosse possível tornar o clima mais ameno, né, por que que os caras cruzam os braços e deixam, por exemplo, a Europa pegar fogo, né? Aliás, nessa pequeno período de férias que eu tirei aqui, vocês acompanharam, a gente estava numa região, né, do globo em que a gente acordava com 27 graus centígrados e a temperatura máxima era 31 graus centígrados. Né? E o que realmente é bastante agradável e um pouco difícil de dormir, é claro, mas não estava tão quente assim. Não é? E eu compartilhei essa notícia com uma conhecida que está na Itália. Ele falou, não, Deus me livre, qualquer coisa acima de 25 graus para mim é uma tortura. Mas, puxa, lamento informar, mas a Itália está a 35, 40. Então, curiosamente, né, as cidades da Itália que deveriam ter um clima mais temperado estavam mais quentes do que uma ilha no Caribe próximo ao Equador. Pois bem, mas vou compartilhar com vocês, como sempre, né, vou compartilhar com vocês uma reportagem da BBC recente sobre o que está acontecendo na Europa. E vai ser, acho que até como preâmbulo, eu vou fazer aqui um esclarecimento que é interessante. Aliás, eu vou dar até o link para o vídeo da Sabine Rosenfelder, que é a nossa ídola alemã, né, que explica um pouco as afirmações do tipo: a Europa está aquecendo mais rápido do que o resto do planeta. A Alemanha está aquecendo mais rápido. A América do Sul está aquecendo mais rápido. Aí quando você vai ver, está tudo aquecendo mais rápido do que o resto do planeta. O que isso quer dizer? Ou é uma mentira deslavada, né? Ou é algum tipo de distorção. Não, mas o que acontece é o seguinte: o planeta, 75% dele é coberto de água. Certo? Água demora muito para esquentar e demora muito para esfriar. Então, se você pegar a média do planeta, a média do planeta vai ser dominada pelos oceanos, né? E os oceanos, eles demoram muito para esquentar, né? A Terra, por outro lado, o continente aquece muito mais rápido. Então, por definição, qualquer terra seca, qualquer continente, qualquer país vai estar aquecendo mais que a média, porque a média ela é puxada para baixo por conta dos oceanos. Então esclarecemos aqui, né, essas afirmações que a gente nem para muito para pensar, de manchetes, que tal coisa está aquecendo mais rápido que a média. Na verdade, acho que poucas coisas estão aquecendo tão rápido quanto o Ártico, que é uma coisa esquisita, porque o Ártico é o Polo Norte, não deveria estar... Bom, em suma. Mas o que é interessante aqui, não é nem interessante, é trágico. Você tem rios como o Danúbio, rios como o Sena, rios como o Reno, né, praticamente secos. As pessoas andando de lá para cá no leito. Mil perdões, você acaba de ser poupado por um corte cirúrgico.
né, de um acesso súbito de tosse seca. Seca, aliás, é a palavra da vez, porque o Danúbio, na Alemanha, está tão seco que estão começando a aparecer barcos nazistas que estavam no fundo, ou seja, essas coisas sempre vêm à tona. Né? Mas é trágico, é horroroso você olhar porque não é só uma questão ambiental, é uma questão, inclusive, que aparentemente ninguém dá bola, é uma questão econômica. Né? Esses rios servem de meio de canal de transporte para navios, transporte de um monte de mercadorias, de pessoas, etc. e tal. Parou, não passa mais nada. E tem um outro efeito que é bastante também preocupante, que eu nunca parei para pensar nisso, mas se os rios secam, as usinas nucleares de muitos países têm que ser desligadas porque elas usam a água do rio para resfriar. A Romênia, por exemplo, daqui a uma semana, ela vai desligar uma usina nuclear que responde por 20% da energia do país, porque não tem água no rio. Quando voltar, liga de novo. E essa reportagem da BBC demonstra que a coisa primeiro, a Inglaterra está com seca declarada, ele está no nível âmbar, que não é o pior do mundo, mas está um nível bastante alto na Inglaterra inteira. Você tem seca para tudo quanto é lado, você tem incêndio na Grécia, na Espanha, na França, não é? A situação é trágica e tudo indica que essas ondas de calor, elas vão ser mais as temperaturas vão ser mais altas, elas vão durar mais tempo e elas vão acontecer com mais frequência, que é a pior combinação possível, certo? E para completar, os oceanos estão numa temperatura recorde. Eles demoram muito para aquecer, certo? Mas estão aquecendo, não tem como negar. Os oceanos estão muito mais quentes, o que quer dizer várias coisas. Entre elas que você vai ter mais evaporação e provavelmente mais tempestades inusitadas, imprevistas em lugares de louco, não é? E uma outra coisa que a gente acaba esquecendo é que mesmo que, por algum milagre, o Trump morresse, o Putin morresse, a família Bolsonaro morresse, uma hecatombe do bem, e todo mundo de repente deixasse de usar combustível fóssil, o problema do clima estava resolvido? Não, porque mesmo que a gente imediatamente parasse de colocar gás carbônico na atmosfera, adivinha o que ia acontecer? Não muita coisa, porque o oceano já acumulou tanta energia, que ele vai demorar muito tempo para resfriar. E nesse meio tempo a gente está frito. Então, voltemos para a nossa fundação, a nossa ONG, capaz de influenciar o clima, e a gente se pergunta por que eles estão de braços cruzados. Aliás, se a gente estender um pouco essa reflexão, né, que divindade é essa que rege o universo, que pelo visto beneficia alguns, né, que rezam mais, pagam mais, eu não sei, né, se masturbam menos, eu não sei qual é o critério, enquanto deixa outros a ver navios, deixa os outros ver navios encalhados. Né, é isso que acontece. E eu vou dar o link aqui para um vídeo absolutamente fascinante, esplêndido, uma das coisas mais bonitas, dá vontade de deixar em loop no meu computador o dia inteiro. É um vídeo em que eles conseguiram registrar a superfície do Sol, né, com a melhor resolução possível. É uma resolução, acho que de 100 quilômetros, uma coisa assim. Para o tamanho do Sol, é um close-up. Né? Mas o que você vê ali é a superfície do Sol borbulhando, a superfície do Sol em redemoinhos, parecem uns fractais, assim, é absolutamente fascinante. O Sol é uma fonte perpétua de admiração e surpresa e inspiração para mim. Eu até, quando a Sabine Rosenfelder divulgou esse vídeo, eu brinquei com ela que eu proponho que a humanidade passe a cultuar o Sol. Porque, em primeiro lugar, ele é inegavelmente a fonte de toda a vida. Né? Se esse planeta tem vida, não é porque aconteceu alguma coisa deliberada de alguma divindade, sei lá, né, que a gente não é inescrutável, vamos chamar assim, não é? Mas, afinal, se o Sol parar, acabou a brincadeira, por sorte ele não vai parar, a gente sabe quanto tempo ele vai durar. E tem uma outra questão que me faz lembrar de um jingle político da década de 80, que nenhum de vocês vai lembrar, que era o jingle do Orestes Quercia, né? O sol nasceu para todos e também para você. Né? Aí o resto era vote Quercia, PMDB. Mas, pois bem, o sol nasceu
para todos. O Sol é igual para todo mundo. O Sol não discrimina se você, por exemplo, adora, sei lá, Aldebaran, se você qualquer outra estrela distante, o Sol continua brilhando igual para todo mundo, o que parece ser um pouco diferente de muitas divindades por aí que tem algum tipo de predileção, que abençoam uns, abençoam outros, ou exige orações, bastante. Aliás, eu descobri recentemente, eu não sabia a diferença de terço e rosário. Terço aparentemente tem 10 orações ali, o rosário pode ter 30, eventualmente 40, eventualmente 50, eu não sei detalhes, eu sei que a coisa está dividida em mistérios, como é que chama? Mistérios. E um dos mistérios chama mistérios gozosos, que só faz me pensar no Zé Celso Martinez Corrêa, mas desculpe, isso é uma grande digressão. E acho que uma das vantagens da gente cultuar o Sol é porque a gente jamais vai imaginar que ele vai tratar você diferente de qualquer outra pessoa, ou de que ele vai, de alguma maneira, atender às suas preces, porque ele tem muito, muito, muito mais o que fazer. E é interessante porque, sem mais nem menos, o chat GPT eu uso para essas dúvidas aleatórias que me ocorrem de vez em quando e tal. E eu estava pensando no Sol. Aí eu pensei, puxa, o Sol está lá o tempo inteiro, né, uma fornalha produzindo novos elementos químicos, etc., novos átomos, etc. e tal, e ele acaba bafejando isso na nossa direção, né, graças aos céus. A gente tem no céu, a gente tem a atmosfera em primeiro lugar, a gente tem um campo magnético da Terra, então esse bafo não faz tanta diferença assim. Mas eu fiquei curioso que tipo de coisa que ele joga na nossa direção, que elementos químicos o Sol está fazendo. Porque vale lembrar, tudo que você tem à sua volta, todos os átomos que não são hidrogênio e que não são hélio, né, não são um balãozinho de criança de aniversário, não é tudo isso alguma estrela fez. Tudo, absolutamente todos os átomos que estão por aí, que não é hidrogênio e hélio, tá, ok, um pouco de lítio, alguma estrela fez. Então o que o Sol está fazendo e que está caindo, deve estar caindo aqui o tempo todo? Pois bem, a dúvida foi legal ter tido essa dúvida, porque eu aprendi um monte de coisas. Em primeiro lugar, a quantidade de matéria, de átomos que ele está cuspindo o tempo todo é uma brutalidade, é bilhões de toneladas, milhões de toneladas, já nem sei mais. É uma coisa, eu vou dar o link para vocês, se vocês quiserem saber os fatos exatos, está tudo ali. Não é? Mas o que me surpreendeu é que, na verdade, o que o Sol está produzindo ainda é majoritariamente hidrogênio e hélio. Ele é uma estrela relativamente nova, o tamanho que ele tem, quer dizer, ele está numa idade relativamente jovem, né, da sua jornada, ele vai durar mais uns 10 bilhões de anos, depois ele vai virar uma anã vermelha, provavelmente, acho que daqui a uns 5 bilhões de anos, ele está na metade da vida dele, está na meia-vida. Não como é que se chama isso? Não é meia-vida não é a palavra certa, na meia-idade, isso, meia-idade. Já faz tempo que eu passei da meia-idade, então eu já esqueci. Mas então o Sol ele é composto majoritariamente de hidrogênio e hélio. Por enquanto, ele só está queimando o hidrogênio, ele só está fazendo fusão nuclear com hidrogênio, então o que o Sol está produzindo numa quantidade brutal é hélio. Hélio, ele está produzindo hélio, não faz outra coisa, ele só produz hélio e está tudo muito bem, não é? Mas se você olhar para o Sol e com os instrumentos corretos, você vai perceber que não tem só hélio ali. Ok, ele está queimando hidrogênio, está produzindo hélio, mas vai ter traços ali de ferro, oxigênio, carbono, tem outros átomos. Por que tem outros átomos? Foi ele que fez? Não, porque esse Sol é um Sol de segunda mão, ele é um Sol reciclado, ele é um Sol feito, ele não nasceu no começo do Big Bang, do universo, não, ele já nasceu, o universo tem 14 bilhões de anos, o Sol tem uns 5, ele já nasceu, o universo já tinha 8 bilhões de anos, e já muita estrela já tinha explodido, muita estrela já tinha espalhado um monte de elementos por aí. Então, quando essa massa toda que estava dispersa aqui, no que hoje é o Sistema Solar, quando aquilo começou a se aglutinar, veio pó, veio sujeira, né? Veio sujeira. Então é muito interessante porque o Sol está, digamos assim, contaminado por um pouco de restos mortais de outras estrelas, mas nesse exato momento ele está queimando hélio e hidrogênio. E tem uma questão também que é muito interessante, que essa questão da fusão nuclear está acontecendo, obviamente, dentro do Sol, né? Então, é isso que produz a luz. Só que a luz que é produzida lá dentro
ela não sai instantaneamente. Não é que você ligou a lâmpada, ela acendeu, se ligou o sol, ela acendeu. Na verdade, o sol é tão grande e tem tanta coisa acontecendo lá dentro que até a luz conseguir escapar lá do centro, tum, 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 escapar e conseguir sair fora e chegar aqui, esse percurso interno pode demorar 100 mil anos. Então, na verdade, você está vendo uma luz que começou 100 mil anos atrás, tá bom? Lógico, tem 8 minutinhos para ela pular do Sol até a sua pele, né? Que é a distância, que é 150 milhões de quilômetros, você faz a conta, dá 8 minutos, muito bem. Mas aí tem uma outra questão interessante, já viagem total aqui no radinho, mas talvez haja uma maneira de resumir tudo o que está acontecendo nesse planeta desde que a vida surgiu, tudo, a Amazônia, os peixinhos do mar, os pássaros voando, né? Você consiga resumir numa frase só. E de quem que é essa frase mesmo? Deixa eu dar uma conferida aqui que eu já esqueci o nome. Plim Plim, você foi poupado graças a um corte bastante preciso de um longo silêncio onde eu estava procurando aqui nas minhas... na verdade não estava no ChatGPT, eu acabei de fazer uma busca aqui no Gemini, mas é uma frase de um cientista prêmio Nobel chamado Albert Schent Georgi. A frase que resume tudo o que está acontecendo à nossa volta é que a vida nada mais é a vida, vida com V maiúsculo, não a sua, não a minha, a vida no planeta inteiro, né? Nada mais é do que um elétron procurando por um lugar para repousar. É um elétron, é uma jornada de um elétron querendo se descansar. Como assim, cara pálida? A história é muito interessante porque, veja, esse planeta tem plantas, e plantas fazem uma coisa absolutamente espantosa, né, que ela consegue, só porque tem sol batendo na testa dela, ela consegue pegar essa luz, ela pega as coisas que tem em volta, basicamente vento e um pouco de água, e ela costura isso com a luz do sol, né, produz, não só ela mesma produz açúcares, produz um monte de coisa, não é? Só com a luz do sol. E aí o que acontece? Aí vem outro bicho e come a planta, por exemplo, um peixe, ou por exemplo, uma vaca, e aí você come a vaca, eu não, porque eu não como carne vermelha, mas eu como peixe, como frango e tal. Mas essas criaturas todas, elas estão consumindo justamente as únicas criaturas que conseguem viver de luz, não é? Não é. Então, tudo que você se alimentar hoje, etc e tal, vai vir dessa maneira. Alguém ali comeu uma planta em algum momento que pegou luz e fez o que ela fez, certo? Certo. E o que acontece ali na planta é um fenômeno muito interessante, muito delicado, inclusive, muito delicado, aliás, com uma eficiência baixíssima, 4%, 4,5%. Mas quando a luz do sol bate nas moléculas ali da clorofila, o que acontece é o seguinte: a luz desloca um elétron. O elétron estava feliz e contente, a luz chega da maneira certa, na frequência, com a energia certa, e plum, aquele elétron se desloca, ele vai fazer alguma outra coisa. E é esse elétron que foi deslocado pela luz do sol que vai fazer girar todos os mecanismos de uma planta para construir mais planta, para fazer açúcar, etc, etc, etc. E esse elétron vai ficar prisioneiro em algum outro lugar que ele não deveria estar, e aí o que acontece? Alguém come, até que, bom, depois de toda essa confusão toda, você consome, né, esse elétron que ainda estava ali acumulado em algum tipo de açúcar e gordura, e ele finalmente encontra o seu repouso final num átomo de oxigênio. A hora que você consome um alimento, é uma reação, parece combustão, né? Porque você está combinando alguma coisa com oxigênio fazendo CO2. Então, finalmente, esse elétron descansa depois de uma longa jornada. Então, qualquer coisa que você tenha comido hoje de manhã, você tem que pensar na trajetória desse elétron que estava feliz e contente até levar uma traulitada, né, de um fóton do jeito certo, e aí ele só vai ficar tranquilo a hora que você respirar e produzir energia. Pronto, agora ele se acomodou junto com o oxigênio e a vida é bela. Eu não sei, eu achei essa história bacana. E falando em história, eu vou falando um pouco de história aqui, porque fala um pouco talvez até pareça a cultura do cancelamento, a internet, etc e tal, mas eu acompanho alguns canais de história e apareceu ali uma
uma, parecia uma pintura, um tipo de pintura, no que parecia ser uma placa de madeira, e era um retrato de família. Estava lá o papai, a mamãe e um filhinho e meio. Por que um filhinho e meio? Porque, vamos falar primeiro da família e depois a gente fala do meio. O papai, feliz ali com uma barba, tal, na pintura, e com uma coroa. Por que ele estava com a coroa? Porque ele era um imperador romano, nada mais, nada menos. Ele era Septimius Severus, o africano. Era um imperador romano, que nasceu no norte da África, portanto não era loiro de olhos azuis, ele tinha a pele escura. Oh, então veja bem, Roma não estava nem aí para cor da pele, já teve imperador ali moreno, tudo quanto é tipo. Ok. Septimius Severus, um bom imperador, está ali com a sua esposa, cujo nome eu já esqueci, né? E ele teve 2 filhos, o Caracalla você vê o Caracalla ali, é um rapazinho na pintura, certo? E teve um outro filme chamado Geta, ou Geta, alguma coisa assim, vamos chamar de Geta, né? O Geta, mas cadê o Geta? No lugar do Geta tem um buraco, alguém realmente raspou a cara do Geta e ficou um círculo com nada, né? Apagaram a cara do Geta. Por que isso aconteceu? Aliás, se você for a Roma, provavelmente um dos passeios mais memoráveis vai ser você visitar as termas de Caracalla. Termas de Caracalla não é nenhuma sauna, não é nada, não. Termas de Caracalla era um banho público criado pelo Caracalla, que Caracalla foi imperador. Aliás, um imperador bastante cruel. Aliás, um imperador que tem a cara dele, a cara mais fácil de reconhecer. Tem um monte de busto, escultura do Caracalla por aí. Se você olhar o Caracalla numa moeda, você sabe que é o Caracalla. O cara realmente não tinha um temperamento fácil, era um cara bastante difícil. Mas, pois bem, eram banhos públicos, os romanos gostavam de se cuidar, gostavam de tomar banho, eram limpinhos, faziam educação física, ginástica, uma coisa bacana. Né? Então tem várias termas em Roma, acho que termas de Diocleciano, de Caracalla. Caracalla tem essa terma, uma ruína belíssima, tem mosaicos no chão que ainda estão intactos. Você pode colocar um óculos de realidade virtual e imaginar como é que era aquilo, não tem ninguém pelado, pode ficar tranquilo, pode usar. Mas o que acontece, o Caracalla, pois bem, era filho de um imperador e virou um imperador. Parece um processo fluido, natural. Não, na verdade, quando Septimius Severus estava para morrer, ele falou para os filhos, olha, vocês por favor se entendam, sejam harmoniosos, etc, etc. Se conforme for, divide esse bagulho todo aqui. O Caracalla se dava muito mal com o irmão. Mesmo quando eles viviam no mesmo palácio, o palácio era dividido em 2 metades, e tinha a guarda para um palácio e guarda para o outro, eles não se entendiam bem. Quando o pai morreu e chegou a hora de uma eventual sucessão, o Caracalla resolveu chamar o irmão para fazer as pazes, e na verdade era golpe, e ele foi trucidado por soldados. Então é assim que o Caracalla consolidou sua posição como imperador de Roma, matando numa traição total seu irmãozinho Geta. Qual foi o próximo passo? Não satisfeito com a eliminação física, né, do seu irmão, ele resolveu eliminar do ponto de vista simbólico. E aí existe uma prática, de vez em quando, né, várias pessoas recorriam a isso em Roma, que chamava Damnatio Memoriae, que é a eliminação da memória. A memória maldita, né? Parece o que alguns governantes fazem com os antecessores, mesmo quando eles deixaram um legado maravilhoso. Eu estou pensando no FHC, mas deixa para lá. Então, a memória maldita significa o seguinte: se o Caracalla chegou no Senado, falou, Senado, é o seguinte, meu irmão era um traidor, era isso e aquilo, eu quero que todos os vestígios da existência do meu irmão sejam apagados. Onde o nome dele estiver escrito, deve ser apagado. Onde o seu rosto estiver representado, deve ser apagado. Onde a sua feição estiver esculpida, por favor, vamos destruir. E isso foi executado no Império inteiro. No Império inteiro. Essa pintura, que é uma pintura circular, inclusive, eu vou dar o link para vocês, como sempre, é bonita. Ela sobreviveu porque ela foi feita no Egito, numa época que acho que o Septimius foi lá passear, e tiraram o retrato da família e tal. O Egito estava um pouco longe, mas mesmo estando longe da capital, né, fazia parte do Império Romano, mas estava longe, os caras diligentemente executaram essa ordem e passaram a borracha lá na cara do Geta, né? E a grande ironia é que
hoje você tem inúmeras inscrições, lápides, placas comemorativas, bustos, tal, em que você percebe que um trecho do texto foi apagado. Mas se você olhar o tamanho do texto apagado, apagado não é passar borracha, não é dar delete, não, você tem que realmente ir lá, tic, 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 né, com um cinzel, destruir a coisa toda. Você percebe o seguinte, como o nome do Goethe é curtinho, né, então adivinha, se tem um certo buraco de um certo tamanho, provavelmente era o Goethe. Aí você olha no contexto e você descobre que era o Goethe. Então, a tentativa do Caracalla de justamente apagar o cara da história acabou tornando esse escândalo, essa barbárie, ainda mais visível, né? Porque a ausência do Goethe agora ficou fácil de reconhecer. Então, a gente, talvez, se ele não tivesse feito isso, a gente nem lembraria que esse cara tinha um irmão, né? Mas como ele apagou todos os vestígios, né? Então, o que acaba acontecendo é que a gente lembra do Goethe, coitado, que caiu numa armadilha. Mas vamos falar um pouco aqui, já que a gente falou de formas de vida. Eu sou um grande... várias criaturas me fascinam, né? Corvos me fascinam, são inteligentíssimos, né? Rãs eu acho super bonitinho, tudo bem, eu acho gracioso. As calas coloridas, é uma graça. Aliás, vou dar o link para um vídeo muito bonitinho de uma rã muito colorida, bárbara, uma graça, fazendo uns movimentos meio estranhos. Levanta a perninha, abana a mãozinha, vai para lá, vai para cá. Você fala, que diabo que essa rã está fazendo? Na verdade, é uma rã que ela fica muito perto de rios que são muito barulhentos. A água faz muito barulho. Então, como é que essa rã se comunica? Adianta ela falar, abrir a boca ou produzir algum som? Não, porque é uma barulheira infernal. Então, tudo indica que ela desenvolveu mímica para expressar o que ela tem a expressar, né? Ainda mais que ela é super colorida, dá para ver de longe. Então, pela primeira vez, eu vejo uma espécie que é mímica, mas outra criatura que sempre me fascinou, e me fascina ainda, eu tenho um pôster aqui dela aqui no nosso pequeno estúdio, é o polvo. Ponto. O polvo é uma criatura simplesmente inacreditável. E o Washington Post fez uma coisa interativa muito legal. É uma ilustração de um polvo bonita, com vários pontinhos para você clicar, e cada pontinho ou tenta explicar, ou chama a sua atenção para uma das coisas mais intrigantes com relação a essa espécie, que espécie não, como é que chama acima da espécie? Eu nunca sei. Ok, octopus, polvos em geral. Que é o fato de que o cérebro do polvo não está só na cabeça. Aliás, se você pegar o cérebro do polvo dentro da cachola, ele é mais ou menos 1/3 dos neurônios. 2/3 dos neurônios do polvo estão espalhados pelos braços. Ou seja, os braços, cada braço tem ali praticamente um cérebrozinho. Isso é muito louco. É como se você tivesse um cérebro em cada perna e um cérebro em cada braço, né? E tudo isso fosse maior do que o seu cérebro na cachola. E aí os cientistas piram, né? Como é que deve ser a consciência de uma criatura que tem um cérebro que está espalhado, né? E cada braço do polvo ele consegue sentir, tem tato, ele consegue sentir a composição química, ou seja, gosto, ele consegue provavelmente enxergar um pouco, que explica aquela questão do mimetismo. Os braços parecem tomar decisões independentes, né? Às vezes eles agem em concerto, juntos, às vezes eles agem sozinhos, né? Os braços da frente eles são um pouquinho mais curiosos que os braços de trás, não é? E a coisa é tão maluca que um desses 8 braços é o braço que o polvo usa para o sexo, certo? E esse braço que ele usa para o sexo é muito interessante. Vamos você fazer o seguinte experimento. Você coloca o polvo dentro de um aquário fechado, que de repente uma das paredes é opaca. Sei lá, o cara não consegue ver o que está do outro lado. Mas essa parede tem um buraquinho, não é? Se você colocar uma fêmea do outro lado, o polvo, em princípio, macho, não está enxergando a fêmea. Ele não sabe o que está acontecendo. Mas se esse braço do sexo entrar ali por aquela fresta, aquele buraquinho, e ele perceber que tem uma fêmea, ele vai lá tocar, manipular, entrar, fecundar a fêmea e voltar. Então, é capaz que o braço faça sexo sem que o resto do polvo tenha nem percebido o que aconteceu. Isso é absolutamente fascinante,
porque recentemente, acho que na Amazon Prime, voltou ali essa série do Star Trek, essa série nova, que eu esqueci como é que chama, Explorando Novos Mundos, né? Voltou, e aí eu fui assistir de bobeira, e, de novo, onde quer que você vá no universo, as pessoas têm, os alienígenas têm 2 braços, 2 pernas, falam numa frequência audível, etc. e tal, que economiza com efeitos especiais. Mas imagina se de repente mas não precisa imaginar, tem aqui na Terra. Né? A Terra tem formas de vida, formas de existir. A gente no episódio passado falou sobre isso, né? Como é que cada criatura, como é que é o mundo de cada criatura, como é que é o mundo de um morcego, como é que é o mundo de uma cobra, como é que é o mundo... Criaturas que usam outros sentidos, elas veem o que a gente não vê. Né, elas têm que conceber o mundo por sinais elétricos, eco, não dá para entender. Agora imagina como é que é uma criatura como um polvo que tem o cérebro distribuído nos membros. É uma coisa bastante interessante. Eu vou encerrar o radinho, já que a gente falou de alienígenas e falou de formas de vida. Tem um artigo bastante interessante aqui de um físico, eu já esqueci o nome, mas eu vou dar o link para vocês, em que ele está questionando a nossa busca pela vida no universo. Ele falou, olha, cara, assim, não estou dizendo que não tenha. Provavelmente, talvez, inevitavelmente, haja vida pipocando por aí, não é? Mas a questão o que a gente está procurando exatamente? Né? Porque se de repente a gente descobre sinais de vida num planeta a 10 anos-luz, isso quer dizer o quê? O que você faz com isso? Não é? Se você mandar um oi, né? Oi, esse oi vai demorar 10 anos-luz, 10 anos para ir, 10 anos para voltar, ok? Já é uma desgraça. Agora imagine que seja 1.000 anos-luz. Então você mandou um negócio a 1.000 anos-luz, vai demorar 1.000 anos para ir, 1.000 anos para voltar. Quando voltar, não tem mais civilização na Terra, ponto. Né? De repente você mandou numa hora em que os caras ainda estavam na pré-história. Então... Uau, só essa coisa do tempo é tão insano e, na verdade, você está vendo um sinal de vida que, de repente, não existe mais. Porque se você está vendo aqui, né, por luz ou por rádio, seja o que for, aquilo é antigo, é velho. Né? Se a coisa está 1 milhão de anos-luz, é uma coisa de 1 milhão de anos atrás. Né? E vamos ver o que tinha 1 milhão de anos atrás aqui na Terra, não é nada muito empolgante. E vamos imaginar que a gente quisesse fazer alguma coisa a respeito. Não dá para fazer nada a respeito, porque por mais, a gente já comentou isso várias vezes aqui, por mais que você tente acelerar um foguete ou criar espaçonaves, a não ser que seja, obviamente, a Enterprise, não é? Cara, você não consegue chegar em lugar nenhum num tempo hábil. Né? Mas uma coisa está 1 milhão de anos, você faz o quê? Não faz nada. Né? E ele estava chamando a atenção para uma coisa que parece paradoxal, mas não é, que é a seguinte... Tá, certamente tem vida no universo inteiro, mas o universo é simplesmente muito grande. E aí eles fazem uma comparação que olha, a Austrália tem 30 milhões de pessoas. Você fala, pô, bastante, né? Bastante. Só que se você for andar pela Austrália até encontrar alguém, vai demorar bastante, porque a Austrália é enorme, a Austrália é muito grande. A densidade populacional da Austrália é 3 pessoas por quilômetro quadrado. Agora, pega um país de um tamanho parecido, Holanda. A Holanda tem 20 milhões de pessoas, tá bom? A densidade da Holanda é 500 pessoas por quilômetro quadrado. Né? Então, a coisa muda bastante de figura e o universo, ele é esparso, ele é tudo longe. Mesmo que exista a vida, exista aqui na Casa do Chapéu, é tudo muito esparso. Então, eu acho que vale a pena... Ao invés desses malucos que querem, de repente, colonizar Marte porque a Terra deu errado, não é? A gente reconhecer a absoluta riqueza que está acontecendo nesse planeta, na forma de criaturas que inventam, né, modos de ser, né, enquanto um eletronzinho que foi deslocado por um raio de sol busca um lugar para repousar. Enquanto ele não repousa, várias coisas interessantes acontecem. Raríssimas, raríssimos e raríssimos. Espero que esse episódio tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor, e fiquem com esses passarinhos movidos, turbinados por elétrons que o Sol tirou do seu sossego. Grande abraço e até amanhã.